Oi gente, eu sou Pri Ferraz, esse é o Diário da Bruxa e hoje na série As Deusas das Bruxas nós vamos falar sobre a deusa grega Deméter, que na mitologia romana recebe o nome de Ceres. Deméter é a mãe da terra. Ela é a deusa das plantações, da vegetação, dos grãos, dos frutos e da fertilidade da terra. Ela é a deusa fértil que dá vida a tudo o que é vivo. Ela traz o arquétipo da mãe que nutre, que doa, que alimenta, que ama incondicionalmente os seus filhos. E para os gregos antigos, ela era responsável por toda a fartura e fertilidade da terra durante as estações do ano. Essa é uma deusa sempre dita como muito gentil, né? Ela tem um jeito muito maternal, ela tá sempre ali disposta a cuidar, a acolher e caso seja necessário, ela tá disposta ali a suportar os outros também, né? Então ela sempre tem essa aura de gentileza, de acolhimento. Quando nós vamos para a mitologia de Deméter, nós vemos que ela é uma deusa mãe muito antiga, né? Ela é a neta de Gaia, que é a personificação da própria terra. Então Deméter, ela é tipo uma segunda deusa da terra na mitologia grega. Mas Deméter, ela já é uma deusa que também vai ser a deusa da agricultura, vai ser a deusa da colheita, ou seja, ela não só fala da fertilidade da terra, como da necessidade de cuidar direitinho da terra. Então, novamente trazendo, né, esse aspecto do acolhimento, do cuidar, do nutrir. E Deméter, ela é irmã de Zeus, Hera, Hades e Poseidon. E o mito mais conhecido envolvendo essa deusa é o do rapto da sua filha Perséfone. Então Perséfone foi raptada por Hades, que é o tio dela, que se apaixonou por ela. E então Perséfone é levada pelo tio para o submundo, porque Hades é o rei do submundo, né? Ele é o rei dos mortos na mitologia grega. Isso partiu completamente o coração de Deméter, né? A filha dela foi raptada, a filha dela não estava ali do lado dela mais. Então ela saiu, ela desceu do Monte Olimpo e foi para o mundo dos mortais, né? Não descansou até ter a sua filha tão amada de volta. Deméter estava tão determinada em encontrar a sua filha que ela impediu o crescimento de todo e qualquer grão, né? Toda semente que estava na terra até ter Perséfone de volta. Ela não conseguia, né? Nada na terra mais ficava fértil. Ela deixou tudo seco, tudo sem alimentos, né? Ela não conseguia ser próspera mais. Enquanto isso, Perséfone, lá no mundo dos mortos, comeu uma romã e com isso ela selou ali o seu casamento com Hades, né? Ela ficou ali vinculada ao mundo dos mortos. E aí no vídeo sobre Perséfone, mais pra frente, nós vamos entrar mais profundamente nessa parte da história com esse simbolismo da romã. Mas então, diante disso tudo, para restaurar, né, a ordem no mundo, porque Perséfone não podia mais voltar e Deméter não trazia mais a fertilidade da terra enquanto não tivesse a sua filha perto de si, Zeus interveio, né, na situação, combinando que Perséfone ia passar uma parte dos meses do ano com a sua mãe Deméter e a outra parte do ano com o seu marido Hades. E é isso que explica as mudanças de estações do ano. Então, o período da primavera até o final da colheita, em que a terra está fértil, próspera, alegre, é quando Deméter está feliz com sua filha ali ao lado. E quando chega o frio, né, o inverno, a terra fica mais estéril, é quando Perséfone está lá com Hades no submundo. Diante disso tudo, não fica difícil a gente concluir que Deméter traz o arquétipo da mulher mãezona, aquela que vai mover céus e terras pelos seus filhos, que vai fazer tudo o que for possível, que vai colocar os seus filhos sempre em primeiro lugar. E é interessante que Deméter, para se misturar ali com o mundo dos mortais, quando ela desce do Olimpo, ela desce com uma aparência de velha, né? Ela abre mão de todo o seu glamour de deusa próspera do Olimpo em busca da sua filha. E para ela tá tudo bem, porque a prioridade dela é a filha
dela. Esse é o arquétipo de Deméter, a mãe que se deixa de lado em prol do seu filho. Existe beleza, claro, em todos os arquétipos das deusas, né? Todos eles têm um lado bonito, quando cultivado em equilíbrio, e um lado que pede uma atenção a mais, né? Que é quando ele está em desequilíbrio, ou seja, quando ele está em falta ou em excesso na nossa vida. Mas no caso desse arquétipo de Deméter, da mãe que larga tudo e faz tudo a favor do seu filho, ele foi extremamente romantizado durante a consolidação do patriarcado e é até hoje. É como se ele tivesse se tornado um padrão que toda mulher, né, que toda mãe tem que ter, que é o famoso instinto maternal. Mas na verdade, embora todo mundo possa abrir esse arquétipo dentro de si, ele é muito mais, né, esse instinto maternal é muito mais uma característica de personalidade dessa deusa do que algo que obrigatoriamente toda mãe tem que ter. Tanto que nós vemos outras deusas, né, que mesmo sendo mães, não abdicam de si pelos seus filhos, né, e nem fazem tudo pelos seus filhos. Mas esse arquétipo da mãe acolhedora foi muito conveniente para colocar a mulher naquele papel de reprodução social e romantizar a imagem de que uma boa mãe é aquela que faz tudo pelo filho, né, que coloca o filho em primeiro lugar. Então isso foi essencial para manter as mulheres dentro de casa, cuidando da família, principalmente ali naquele período da Revolução Industrial. E ele acabou se tornando algo cultural, tanto que até hoje, né, a gente vê esse arquétipo de Deméter praticamente colocado como um padrão de todas as mães. E aí, se você for uma mãe que coloca os seus interesses pessoais acima de algo para o seu filho, é bem provável que você vai ser julgada por outras pessoas ali, né? Você vai ser julgada pela sociedade como uma péssima mãe. Além disso, vale lembrar que esse arquétipo de Deméter também pode estar presente em você mesmo que você não tenha filhos, né? Porque há aquelas pessoas que são acolhedoras, né? Que são cuidadoras, que são mãezonas dos seus amigos, da sua família, de todos aqueles que estão ao seu redor. São aquelas pessoas que sempre vão ser muito prestativas, que sempre vão fazer algo pelos outros, né? Não vão medir esforços para agradar, para fazer algo que o outro está precisando. E é aí que entra a necessidade de atenção ao cultivar esse arquétipo. Porque uma pessoa com excesso de Deméter provavelmente vai ser aquela pessoa que não sabe dizer não aos outros. Aquela pessoa que vai sempre colocar os outros em primeiro lugar, vai colocar sempre a necessidade do outro antes da sua própria necessidade, né? São pessoas nutridoras, são pessoas prestativas, são pessoas doadoras em todos os seus relacionamentos com o mundo, querem cuidar de todo mundo, tem aquele instinto materno realmente bem acentuado e tendem a deixar todo mundo ao seu redor bem mal acostumado, né? As pessoas ficam meio folgadas quando encontram alguém com esse padrão de Deméter, né? Com Deméter em excesso, na verdade. Porque quanto mais você dá, mas as pessoas pedem, porque elas sabem que podem ali contar com você. E no caso de serem mães de fato, é bem possível, né, essas mulheres que têm o excesso do arquétipo de Deméter, é bem possível que sejam mulheres que querem que os filhos nunca saiam debaixo da asa, sabe? São mães super protetoras, que sempre acham que os filhos dependem dela, né, que eles vão ser crianças ali para sempre. Então elas tendem a não incentivar que os filhos tenham autonomia, porque elas sempre estão lá fazendo tudo para eles. Inclusive, é muito comum dessas pessoas com excesso de Deméter assumirem o papel de mãe dos seus parceiros, das suas parceiras amorosas. Então, é claro que não há problema em a gente cuidar de quem a gente ama ou querer ajudar as pessoas que estão ao nosso redor. Isso é muito bonito, né? Isso é uma virtude, uma qualidade muito bela. Mas o problema é que essas pessoas com excesso de Deméter tendem a se esquecerem de si mesmas, né? A se deixarem de lado em prol do que o outro está precisando. E muito embora culturalmente a gente veja esse arquétipo muito mais presente em mulheres, nada impede dos homens também ter esse arquétipo de Deméter e cultivá-lo, né, ao longo da sua vida. Em contrapartida, quando há falta de Deméter na nossa vida, é possível que a gente pense só em nós mesmos, né? Aquela pessoa que só faz as coisas por si e o outro que se vire, né? Aquela pessoa que
que quando for partir um chocolate para dividir com o outro e ficar um pedaço maior do que o outro, ela vai pegar o pedaço maior para si, o pedaço melhor para si e vai dar o pior pro outro. Sem culpa alguma, né? É aquela pessoa que ninguém pede nada, né? Porque sabe que ela vai dar uma desculpa e não vai fazer nada por você. Ao mesmo tempo, é uma pessoa que pede, né? Uma pessoa que quer que todo mundo faça por ela, né? Uma pessoa que vai lá, ela tá sempre muito aberta para receber e ela acaba exigindo, mas ela nunca quer dar, né? Então há aí um desequilíbrio nessa balança da reciprocidade. E no caso de serem mães de fato, é possível que sejam mães ou pais que usam aquele argumento de eu crio meus filhos para serem independentes, né? Eu não preciso ficar fazendo nada por eles não. Eles têm que aprender a se virar. E esquecem que se você quer tornar uma criança, principalmente independente, de uma forma saudável, você precisa ao menos direcionar e ensinar aquela pequena pessoinha por onde ela deve andar, né? Então você precisa ao menos dar ali as coordenadas e assim você vai tornar aquela pessoa mais autônoma, mais independente. Então, ao mesmo tempo que o excesso de Deméter às vezes se mostra com a gente querendo ser os pés e as mãos dos outros, com um altruísmo excessivo, a falta de Deméter se mostra através de um egocentrismo. Eu sou o centro do universo, todos têm que olhar para mim, todos têm que ver o que eu tô fazendo e me ajudar se eu precisar, mas eu não tô aí para ajudar ninguém. E aí, como seria a energia desse arquétipo, né, cultivada de forma equilibrada? Bom, o arquétipo de Deméter vai sempre envolver uma gentileza e uma amorosidade ao tratar com o outro, né? Isso daí tá intrínseco a essa deusa. Uma pessoa com a energia de Deméter vai ser aquela pessoa que fala de forma carinhosa, vai ser uma pessoa que vai falar com você de uma forma muito acolhedora, vai ser aquela pessoa que vai sempre ouvir os outros, ela vai ser sempre aquela pessoa muito procurada por seus amigos, porque ela vai ter sempre aqueles conselhos, né, aquelas palavras muito reconfortantes. Então, sabe aquela pessoa que quando fala com você, na verdade parece que as palavras dela são um abraço, você se sente abraçada por essa pessoa? Pronto. Que faz você se sentir à vontade para desabafar, para colocar ali a cabeça no ombro dela, né? E aí o que ela for falar vai fazer você se sentir melhor. Pronto, essa é uma pessoa Deméter, né? Mas para que esse arquétipo seja equilibrado, precisa haver a reciprocidade. Então a pessoa com Deméter de forma bem equilibrada, ela vai ter ali a reciprocidade nas suas relações. Ela vai estar ali acolhendo as pessoas, mas ela vai estar acolhendo as pessoas que ela sabe que vão acolhê-la quando ela precisar também, né? Então ela preza ali pelo equilíbrio. E também ela preza, ela dá valor ao seu próprio tempo, né? Então quando uma pessoa está com excesso de Deméter, é possível que quando alguém chegue e peça alguma coisa para ela, ela largue tudo que ela está fazendo, ela largue as suas prioridades, ela largue a sua vida pessoal para ajudar o outro. Já uma pessoa com um arquétipo de Deméter bem equilibrado, ela vai saber dizer, olha, eu vou te ajudar, deixa eu só terminar isso daqui, que isso aqui é muito importante para mim, e eu vou lá e te ajudo em seguida, sabe? Então ela tem ali, ela se abre para acolher, mas ela se abre para acolher de uma forma consciente, sem se deixar de lado, tá? E no caso de ser uma mãe, ela vai ser uma mãezona sim, né? Super acolhedora, mas que também dá atenção aos seus desejos, que também separa um tempo só para a sua vida pessoal, para a sua vida amorosa, né, em casal, para suas vaidades, né? Ela não vai esquecer de si mesma só porque tem um filho. É claro que uma pessoa com um arquétipo de Deméter, ela tende a dar um pouco mais de atenção aos filhos do que a si mesma, mas dentro de uma normalidade, né? Dentro de uma relação assim saudável, mas não esquecendo completamente de si mesma. E ela se abre também para ser cuidada. Ela sabe receber, ela sabe não só estar no papel de quem dá, mas também de quem sabe receber. Então a gente vê que esse arquétipo de Deméter, de uma forma bem equilibrada, ele se manifesta muito em relações que são acolhedoras, mas ao mesmo tempo que são recíprocas e são muito saudáveis. Então é realmente um arquétipo muito bonito quando cultivado de uma forma equilibrada e com muita atenção.
Normalmente, na magia, nós podemos chamar a força de Deméter tanto para abrir esse arquétipo acolhedor, amoroso e gentil dentro de nós, principalmente quando a gente sente que tá muito fria, a gente sente que tá muito insensível em relação aos outros, como a gente também pode, né, chamar a força de Deméter quando nós estamos precisando nos sentir acolhidos, né, quando a gente se sente muito exausto por doar as nossas energias para todo mundo e a gente precisa agora de alguém que venha e abraça. Então essa deusa, ela vem e abraça a gente, né, e aí a gente pode chamar, nesses casos, a força de Deméter. Para despertar em você essa amorosidade de Deméter ou pedir o acolhimento dela, você pode trabalhar com ervas calmantes, acolhedoras e amorosas, né? Como a lavanda, que acalma, que traz paz, que relaxa a gente, né? Que nos abre para uma amorosidade da vida. Tem também a erva doce, que é uma erva de otimismo, de leveza, né? Uma erva muito ligada também a meio que abraçar a nossa criança interior. A camomila, que vai fazer a gente sentir prazer na nossa própria presença. O anis estrelado, que é uma erva chamada de erva do manto materno, né? Ela é como se fosse um cobertor quentinho quando a gente precisa de um abraço. Então você pode fazer banhos, fazer chás, fazer escaldapés relaxantes com essas ervas. Outra dica é você colocar óleo essencial de gerânio no ambiente, que ele vai espalhar muita amorosidade e ao mesmo tempo que vai espalhar também um respeito por nós mesmos, né? O gerânio, ele tem um aroma que faz a gente amar a si mesmo de uma forma muito respeitosa. Eu me amo tanto que eu respeito os meus processos, eu respeito o meu tempo, eu me respeito como um todo, né? E aí eu me permito me abrir para relações em que eu também me sinto respeitada. Então o gerânio vem aí com essa aura de beleza muito, muito, muito especial. Pode ser também um bom óleo essencial, um bom aroma para trabalhar a energia de Deméter. E você pode também dedicar a essa deusa os alimentos, né? Já que ela tá ali ligada à fertilidade, à fartura. Então, alimentos como frutas, pães, trigo, né? O trigo é um dos símbolos de Deméter, é um dos grandes símbolos de Deméter. O milho também tem tudo a ver com essa deusa, porque tem a energia da boa colheita. Então, todos esses são símbolos de fartura, de fertilidade. E, inclusive, se você está tentando engravidar, entrar em contato com a energia dessa deusa, fazendo orações a ela e oferendas a ela, é uma ótima ideia também. Mas o mais importante é a gente lembrar que a energia de Deméter vem à tona todas as vezes em que a gente é gentil e amoroso com os outros, mas sem esquecer da gente, né? A gente é gentil e amoroso com o outro, mas a gente também é com a gente mesmo. A gente sabe acolher e sabe conversar com os outros em vez de brigar, mas a gente também tem que saber, né, compreender nossos próprios processos, né? Muito cuidado para não ser aquela pessoa que é sempre muito compreensiva em relação aos processos dos outros e quando chega em você, você tem autocobrança, você se cobra de uma forma muito dura, sabe? Você é muito mais duro com você do que você é com o mundo ao seu redor. Então não, Deméter, ela vem falar sobre a gentileza, ela vem falar sobre o acolhimento, sobre o abraço, sobre a gente sempre se esforçar para compreender e ajudar os outros, mas também se esforçar para fazer isso com a gente mesmo. Não julgue os outros e também não julgue a si. Busque se abraçar, ser gentil consigo mesma, ser acolhedor consigo mesmo. Mas me contem então aqui, né, nos comentários como é que tá a energia dessa deusa na vida de vocês, como é que tá a energia de Deméter aí, se vocês acham que tem pouco ou que tem muito dessa deusa ou que tá tudo bem equilibrado, deixem aqui nos comentários. Também não se esquece de se inscrever no canal, dar like no vídeo e me segue também no Instagram, @Diário da Bruxa. Um beijo, muita paz, muita luz pra você e muito amor, já que nós falamos aqui de Deméter.